Olá, muito bem-vindo! Aqui as plataformas do Grupo A Hora, você está conosco no A Hora Esportes. E aliás, já te inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações, porque a gente está aqui, eu, Joilson Pereira, Zik Naitsky, para repercutir as finais, Master, Série B, Veterano e também antecipar a grande final que acontece a partir deste domingo. E você vai saber tudo aqui nas plataformas do Grupo A Hora. Em nome do nosso timaço de patrocinadores, Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Loja Sertel, Mac Serviços, Betiolo Jeep, também Brasrede, mais que internet, doutor Bruno Fir, Girando Sol, participe da promoção Girando Sol na sua casa, Univale, sede em atender bem, Dirsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano, e você está conosco porque você gosta de futebol amador, você gosta de esporte, e aqui é o lugar para você. Zik Naitsky, bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Zik, já rolou final nesse regional. Já temos campeões que estão comemorando e devem estar comemorando até agora, nesse final de semana. Exatamente, Joilson, tudo certo contigo também. Mandar um abraço para nossa audiência. Nós tivemos ontem 4 comunidades diferentes dando a volta olímpica, comemorando, levando para a sua sede os troféus de campeões. Poderíamos ter apenas 2. Tivemos 4, então mostra a pluralidade que está esse Regional Asli-Vata. Vamos começar com o começo, do princípio, que nós tivemos ontem, pela manhã, em Bom Retiro do Sul, o Rudi Bar. Ele recebeu a equipe do Floriano, clássico de Bom Retiro do Sul, na final da categoria veterano. No jogo de ida, um empate em 1-1, onde o Floriano foi melhor e poderia ter saído com a vitória. Mas ontem quis o destino que a taça ficasse na sede do Rudi Bar. O Rudi Bar que tinha no seu elenco atletas campeões gaúchos, caso do Preto, que foi capitão da equipe do Novo Hamburgo, campeão com o Novo Hamburgo, o Roger Ney, que passou por vários clubes profissionais, isso que ontem Fábio Rockenbach e Diguinho não Eu ia te jogaram. perguntar isso agora, né? Que Não. estão as grandes estrelas que estavam fechados. Exatamente, não jogaram. Tinha outros atletas com passagem por Atlético Paranaense, Santos também, atuando pelo lado do Rudi Bar. O Rudi Bar que venceu por 3-0. Os gols, dois deles do Roger Ney, os dois aparecendo como elemento surpresa, e aos 48 do segundo tempo, um pênalti cometido pelo defensor do Floriano, David Jesus, ele mesmo que passou pelo Coritiba, Avaí, teve uma carreira vitoriosa no futebol chinês, bateu e terminou como artilheiro do campeonato veterano. Então, Rudi Bar, campeão veterano, Rudi Bar que já foi campeão também da categoria aspirante em 2017. Então, é uma equipe que ainda busca o tão sonhado título na categoria titular, não possui ainda, então tem 2 taças. O Rudi Bar, então, conquistou esse título do veterano. E o Rudi Bar é um caso curioso porque há muitos e muitos anos eles têm formatado times muito competitivos. O Diguinho não é o primeiro ano que ficha com o Rudi Bar para o veterano. E esse ano eles participaram da Série A com um time, não tiveram a melhor das campanhas, mas mostram um projeto no entorno ali da comunidade do Rudi Bar em Bom Retiro do Sul. Exatamente, e eles disputam também, Joilson, o campeonato, o campeonato gaúcho Sim. de cinquentão e Master. Então, ou seja, o Rudi Bar esse ano com a equipe Master também disputou aí a final. Isso foi ontem também, ontem à tarde, em casa, recebeu a equipe do São Luís. O Rudi Bar que terminou a fase classificatória com a melhor campanha, havia vencido o São Luís por 1-0 na fase classificatória. No mata-mata, o jogo de ida em Venâncio Aires foi 0-0. No jogo da volta, não teve tanta sorte, e quem levou a melhor foi a equipe do São Luís, liderada pela família, que eles brincam, o Furacão das Colônias, Valdir, Furacão das Colônias, Sabiá, o Vermelho, toda aquela turma que há muito tempo está no futebol amador. Pouca história na bola também aí, né? Pouca história na bola. Foram lá e conquistaram o título, venceram por 3-0. O título acabou indo para Venâncio Aires. Isso, categoria Master, e o São Luís também possui 2 títulos já regionais. Campeão Master agora, primeira competição de Master, o São Luís campeão. São Luís que também já foi campeão feminino e agora já foi campeão do veterano. Então, ou seja, 3 títulos regionais a equipe do São Luís já possui, e para o ano que vem já se fala nos bastidores que o São Luís jogará o regional, a Série A, voltará para a Série A. Por que esse retorno do São Luís? Informação de bastidor é que atletas que neste ano importantes, atletas históricos de Venâncio Aires, que neste ano estão com 39, o ano que vem vão completar 40. Então, a ideia é jogar esses atletas para o veterano e poder utilizar eles no domingo à tarde na categoria titular. Caso de Marcos Konzen, que foi artilheiro regional em 2011 com o Forquetense, campeão com o Forquetense, fez um excelente campeonato esse ano com o Imigrante de Nova Brécia, é o número 1, braço direito do técnico Gilmar Mor, e esse se fala nos bastidores, que a equipe do São Luís vem forte para o veterano para utilizar esses atletas que neste ano tem 39
e ano que vem fecham 40. Então fica essa expectativa para o São Luís voltar para a competição na categoria titular e categoria aspirante. Que é uma demanda de muitas comunidades ao ver que a nossa barra do regional, e a gente tem repetido isso aqui seguidamente, está muito alta, está sendo elevada ano após ano. Essas informações que o Zico acompanhou em loco nesse final de semana da decisão do veterano e do Master, mas não foi só isso no final de semana, Zico. Também tivemos a Série B. Tu correu um bocado esse final de semana. Eu só não tava, no Master eu tenho que mandar um abraço aqui para Elton de Andrade. Grande Elton de Andrade, o Elton que a gente fez aquela famosa troca de figurinhas. Eu fui para a Série B, o Elton ficou no Master, depois a gente fez a troca de figurinhas. E no Master, na Série B, Joilson, a gente começa falando sobre a categoria aspirante. A categoria aspirante, que foi um jogo durante os 90 minutos e a disputa de pênaltis, foi exemplar, foi muito bom. A equipe do Delfinense sai na frente, com uma falha defensiva do CMD de Mussum, e daí depois, na reta final de jogo, numa falha defensiva, devolveu o presente, o Delfinense devolveu o presente, CMD de Mussum empatou o jogo, como o jogo de ida havia sido terminado empatado, foi para a decisão nos pênaltis. Nos pênaltis, melhor para a equipe do Delfinense, que venceu por 5-4. Até aqui, tudo ok. A partir daqui vem a reclamação e vem os apontamentos. Por quê? Nós tivemos durante a partida, Joilson, informações de torcedores, tanto que é que dá um pequeno princípio de tumulto na torcida. Logo após o gol do CMD Mussum de empate, um atleta do Delfinense teria proferido supostas palavras de racismo a um torcedor da equipe do CMD Mussum. Incomodado, teve lá uma certa discussão, deu uma discussão entre os torcedores, foram os dirigentes dos dois times, acalmaram os ânimos, o jogo seguiu. Foi para os pênaltis, só que durante a partida ainda, até antes dos pênaltis, uma reclamação muito grande em cima do árbitro auxiliar, que supostamente teria ouvido e não feito nada. Então, uma reclamação muito grande em cima do árbitro auxiliar da partida. Acaba o jogo, acaba os pênaltis, 3 torcedores do CM do Mussum, está tudo registrado, nós tivemos um grupo de comunicação que transmitiu os jogos, então está tudo registrado, o que eu estou dizendo agora aqui, 3 invadem, para ir para cima desse árbitro assistente. No mesmo momento, dirigentes da própria equipe do CM Mussum vão e conseguem segurar esses torcedores para impedir que algo de pior acontecesse. Boiada estourou, correu, não dá para fechar a porteira, segura os boi na porta, pelo menos. Segura. Até que vem estava com o jaleco de maqueiro, porque o 11 Amigos era o responsável, o mandante do jogo tinha que colocar os maqueiros. Esse maqueiro vai lá próximo para tentar também ajudar a conter os ânimos. E quando ele coloca a mão num desses torcedores, aí ele é atingido com um soco, é ferido. Alguns desses dirigentes que estavam ajudando a segurar, olhando toda essa situação, ajudam a agredir esse maqueiro da equipe do Poço das Antas, do 11 Amigos. Enfim, deu-se um tumulto ali, novamente, tudo isso registrado por imagens. Mandar até um abraço aqui para o Ederson da Rocha, que era o narrador da partida, que registrou, falou muito bem durante essa partida aí, e foi registrado. Estavam lá patrocinadores, presidente da Liga, Vene Hermes, coordenador de arbitragem, Taxa de Freitas, e logo após conteu-se os ânimos, tanto que a premiação em campo só foi entregue para o Delfinense. A premiação do CMD foi entregue dentro do vestiário. Porque o segundo lugar também ganha prêmio e não é nada desonroso isso. Exatamente. Mas foi entregue no vestiário. Foi entregue no vestiário para os dirigentes do CMD Mussum e já era falado lá. O Vianney deixou bem claro que as punições serão severas para as equipes. Numa final, não é permitido nem se fosse final. A gente já registrou outros casos na Série A ao longo deste ano, mas, novamente, foi o único fato negativo dessas finais, mas apenas uma pessoa ficou ferida. Claro, teve registro na Brigada Militar por conta do suposto caso de racismo proferido por um atleta delfinense, e esse caso desse dirigente que foi agredido, que teve que ser encaminhado aí para atendimento hospitalar. E importante dizer para a nossa audiência, para você que está acompanhando, se você que estava envolvido nessa confusão, está nos assistindo agora, seja qualquer o nível de envolvimento, o que está sendo relatado são 2 instâncias de crime. Uma é o crime de injúria racial, de racismo, que não deve ser
tomado levianamente, tanto a acusação quanto a recepção da denúncia devido à investigação e processamento das informações. Então, por isso que a gente trata com responsabilidade jornalística de dizer a suposta, porque não há como comprovar, não tinha, a não ser pela prova testemunhal através de um processo jurídico estabelecido. Então, sim, por isso que por preceito jornalístico a gente usa dessa forma, não é minimizar o crime de racismo, mas a suposta injúria racial que foi cometida é tão séria quanto um outro crime que também está tipificado no Código Civil, no Código Penal, aliás, que é agressão. E isso, eu falo olhando para a câmera, olhando para você que está nos assistindo, porque é essencial que se estabeleça isso, não apenas porque é Série B, e o Vianney, quando diz isso, e ele vai ser cobrado disso por nós da imprensa, pela sociedade de uma forma geral, é que a Aslivata chancela um campeonato com a sua marca, através de patrocínios muito fortes e com penetração na nossa sociedade, que é o Sertel, é a Sertel, é o Sicredi, e outros tantos que se associam às marcas dos clubes. Ninguém quer associar sua marca a esse tipo de comportamento. Então é importante que sim, os ânimos podem se exaltar, a reclamação pode acontecer, mas nunca transpor a linha da criminalidade, porque tanto quem eventualmente tenha cometido um ato de injúria racial, de racismo, incorre em crime, quanto quem agride. Então uma coisa não pode justificar a outra e vice-versa. Não é o caminho e não é isso que a gente espera. E isso me irrita bastante falar disso, então eu só queria deixar posto isso, que qualquer uma das instâncias, a agressão ou injúria racial, são crimes. E lugar de crime não é no esporte. O esporte é bem pelo contrário disso. É o que a gente almeja de diferente. Para voltar para o futebol, Zic, estabelecido a vitória do Delfinense, com todos esses registros feitos, mas que na bola foi se resolvido dentro do que se espera do futebol. Isso aqui é extracampo. A categoria de titulares da Série B. Aí foi uma verdadeira festa. O Delfinense não conseguiu ser o campeão, óbvio, perdeu, já havia perdido o jogo de ida por 3-0 para a equipe do 11 Amigos, e no primeiro lance do jogo, logo nos primeiros minutos iniciais, a bola sobra para o Alex Júnior, que ganha do zagueiro, 1-0 para a equipe do 11 Amigos de Poças Antas. No segundo tempo, o jogo segue assim, no segundo tempo, o primeiro lance do jogo, de novo no segundo tempo, bola sobra para o Alex Júnior, ganha do zagueiro, 2-0. Só que até esse segundo gol, o craque, o nome do jogo, era o goleiro do 11 Amigos. Ele fez 4 defesas que era para ter... O Delfinense era para ter virado para 4-1. Aí que a gente fala que o que é emocionante do futebol. Nós estamos falando de uma vitória do 11 Amigos por 4-0 e o potencial craque era o goleiro do time do 11 Amigos. Exatamente. E daí, depois do segundo gol, a equipe do Delfinense atirou e acabou sofrendo outros 2 gols. Destaque para o gol do Adriano Schneider. Ele que é da comunidade de Boa Vista, foi presidente por muito tempo da equipe do 11 Amigos. Ele é a figura central do 11 Amigos de Poços das Antas, marcou um gol. Ele foi o 6º gol nesse campeonato regional da Série B, é um dos artilheiros da competição. O artilheiro é o atleta Alan Viana, da equipe do Delfinense, com 9 gols marcados. E o Adriano Schneider ficou muito próximo aí da artilharia, então foi bacana de ver a festa, a torcida comemorando junto com o Adriano. E no finzinho ainda, a equipe do 11 Amigos fez o 4º gol, e foi uma verdadeira festa, segundo título do 11 Amigos na Série B do Regional Aslivata. E quando acabou o jogo, Joilson, o mais bacana, tanto os jogadores e dirigentes do Delfinense foram aplaudir, foram comemorar, o pessoal do 11 Amigos foram comemorar. Foi uma festa conjunta entre os dois. E até o Nico, que é o responsável pelo Delfinense, ele falou: o Delfinense sai de cabeça erguida, esse ano completou 60 anos, foi vice-campeão foi campeão da Série Prata foi vice-campeão da Série Prata, perdendo o clássico para o Aimoré, jogou a Série B, campeão com o Delfinense, foi campeão da aspirante, vice-campeão dos titulares. Então, ou seja, é uma campanha vitoriosa. E vem um exemplo de estrela, vem um exemplo muito bacana, que o Delfinense conseguiu nesse regional da Série B fazer o que poucos clubes fazem na nossa região, juntar rivais. Porque o time do Delfinense foi formado por atletas do São Luís, atletas do Aimoré, atletas do Arroio do Ouro. As equipes que são vizinhas da comunidade ali, que no Municipal de Campo são os rivais. Exato. E todos eles estavam juntos com um propósito: ajudar o Delfinense a conquistar o título regional. E já se fala que pro ano que vem, a Série B, caso venha a ter a Série B, porque ontem já se falou de mudar o formato ou de nem ter a Série B no próximo ano, mas se tiver uma Série B ou propriamente Série A, eles apoiar a Aimoré, apoiar o Arroio do Ouro, por que não o São Luís jogar um regional? Então, de começar a fazer um rodízio entre essas 4 comunidades para estar sempre participando dos regionais de evento. Para se ter uma ideia, o que o Zico está falando, para quem não é da localidade Estrela, eu não sei se não é o raio de 1 quilômetro. Partindo da base do Delfinense, 1 quilômetro adiante, dentro da comunidade Enia Delfina, da Vila Delfina ali, está o campo do Aimoré.
um pouco antes, à esquerda, a entrada para São Luís. Então, assim, são comunidades realmente muito próximas, que têm a rivalidade local, e isso fala muito do trabalho do Nico, né? O Nico é um apaixonado por futebol, que por muitos anos não teve amador em Estrela, e eu conversava com ele sempre dizia, não, nós vamos dar um jeito de voltar, nós vamos fazer voltar. Voltou recentemente o Amador de Estrela, começou a ter edições novamente para movimentar, porque assim como tu falaste do time de Venâncio Aires, que quer fazer uma formatação para participar de mais campeonatos, as comunidades almejam por isso. Tem bons valores e a gente olha às vezes na lista de atletas fichados, tá, mas esse aqui não é dessa comunidade, mas ele vem da comunidade do lado. São atletas do Vale do Taquari que transitam, porque às vezes não tem no seu município. E como é bom quando a gente tem essa reativação e essa cultura do esporte amador voltando para algumas comunidades que tinham deixado um pouco, e o Delfinense talvez seja o maior exemplo disso, como disse o Zic, é isso. Se quando o Delfinense vai na categoria titulares da Série B aplaudir o vencedor, isso é a essência do esporte. É isso. Dentro de campo, resolvida a partida, seja para quem for, quem perdeu tem que aplaudir quem ganhou, e quem perdeu não está rebaixado, não está de cabeça baixa, tem que sair de cabeça erguida mesmo, porque muitos times queriam chegar ontem e jogar nesse domingo a final. E a gente já vai projetar as finais da Série A, e aqui vem novamente uma situação. A gente está falando de um São Luís de Venâncio Aires que retorna para o regional. A gente está falando de um Aimoré que pode aparecer na Série A novamente ano que vem. A gente está falando de outras equipes que ficaram por muito tempo fora, que estão voltando. E por que essas equipes voltam? Porque Poço das Antas e Taquarense estão na final. Não é demérito para quem caiu fora, não. Mas quando tu faz uma competição, geralmente tu acha que o maior investimento vai chegar numa final. Eu, lá atrás, apontava Tiradentes, Brasil, Serrano, Gaúcho e Teutônia como equipes que chegariam nas finais e que seriam as campeãs desse Regional Levata. Não chegaram, foram ficando pelo caminho. Isso mostra, incentiva que outras equipes participem e mostra para eles lá, cara, se nós for bem organizado para esse Regional Levata, a gente vai chegar. Então, por isso que incentiva o fato de não ter, não é que eu estou comemorando, bem pelo contrário, não estou comemorando o não sucesso, o insucesso dessas equipes. Eu estou dizendo que o não sucesso delas faz com que os clubes de menor investimento, opa, se a gente tiver Dá para chegar. Vamos chegar. O Taquarense, novamente, é uma das menores, não, talvez não foi a menor, mas é uma das menores, nós falamos de folha, Isso uma das menores folhas salariais por jogo. E mostrado pelo Chico, o Chico mostrou o número um por um, eu sei quanto que cada um jogador ganha. É muito pouco perto de outras cifras que a gente sabe de jogadores que ganharam 2.500, 1.500, 1.200, 800. É muito longe disso. Então, a gente tá falando por jogo, tá? Só para que caso alguém não saiba como funciona o bastidor, é assim, no amador, concordem, não concordem, é discutível, tá tudo certo, mas essa é a realidade, só que é um recorte que a gente está trazendo da realidade que o amador hoje tem. Então é isso, então nós temos aí, mostra que o Poço das Antas tem alguns jogadores que ganham um pouco mais? Tem, com certeza, tem jogadores muito bons aí que vão ganhar, mas tem outros atletas que estão aí pela vitrine, e que se nesse ano estão ganhando 100, 150, no ano que vem vão ganhar 600, 700. E mais do que isso, e eu quero saber de ti sobre a questão da sede em Poço das Antas ontem, quanto mais ou menos estava de torcida, mas só para dar uma palhinha disso, um fator que talvez essas equipes que jogaram a Série B ou que estão jogando intermunicipal, seu municipal, fica aqui uma observação, e eu também sou um dos que lá no começo do campeonato, eu não colocava o Poço entre os 8. Eu disse isso inúmeras vezes, inclusive Poço e Canabarrense, que são duas equipes semifinalistas. O Canabarrense acabou perdendo para o Taquarense na última rodada, na semifinal, mas eram duas equipes que eu não colocava no radar como as principais favoritas, mas elas têm um diferencial que também se assemelha ao do Taquariense. Jogam junto há mais tempo. Vem de um municipal, o caso do Taquarense é atual vice-campeão da competição, manteve a base, trocou o Heitor, o Yuri Braga e os Orelhas. Os Orelhas são as três peças que adicionou na linha de defesa, os dois zagueiros e o lateral esquerdo. Então foi só isso que mudou em relação ao time que jogou ano passado, mais ou menos nessa época, a final, e perdeu para o Tiradentes, pro Juventude de Guaporé. Perdão. Então jogam juntos há mais tempo. O time do Poço é um time que não estava nos holofotes, mas vem jogando junto intermunicipal. Tem gente que joga junto também aqui há 3, 4 anos, então já se conhecem muito bem, e isso faz a diferença. Por isso que quando a gente fala que o primeiro semestre dos municipais são importantes para dar essa base, e que seja para justamente no municipal, fez-se lá, ganhou o time A, o time B ficou em segundo, C. Agora para o regional a gente precisa unir a comunidade, daqui a pouco sim,
vai começar a surgir essas ideias que o Delfinense está tentando implementar como um tubo de ensaio. Esse ano jogamos nós a B, ano que vem vamos botar o São Luís para jogar a Série A e vamos juntar os demais atletas da comunidade, e assim por diante. Mas para a gente saber, o primeiro jogo da final, neste domingo, dia 14. Nós vamos estar lá com toda a nossa equipe, desde de manhã cedo, com uma programação especial. A sede, Zic, que é uma das dúvidas, porque o município de Poço das Antas é um dos municípios talvez mais acolhedores da nossa região aqui, um município pequeno, guarda essa característica de cidade do interior, que é tão gostosa, que é tão E é maravilhosa. considerada a terra do Kerp, a terra nacional do Kerp. Exatamente. Então tem toda essa aura de cidade do interior, acho que tem 2 mil e poucos habitantes, não bate nos 3 mil habitantes. Como é que foi a recepcionar o público ontem, a estrutura? Porque vai ter um público maior para esta final nesse domingo. A gente tem diferenças em Poço das Antas. Nós temos o centro e nós temos o interior. Ontem nós estávamos na comunidade Boa Vista, que é interior de Venâncio Aires, no interior de Poço das Antas. Uma sede do 11 Amigos, uma estrutura linda. Eu retorno para lá 10 anos depois. Eu havia em 2015 feito um jogo lá, retornei agora 10 anos, vi com meus próprios olhos o quanto que a estrutura melhorou, apesar de ter sido atingida pela enchente do ano passado. É uma estrutura que melhorou, muito arborizada. Ontem nós estávamos com uma temperatura, uma sensação térmica aqui na nossa região acima dos 40 graus. Lá não, lá estava mais confortável essa situação. Então, muito bom para receber o público, muito acolhedora, a comunidade acolhedora. E o mesmo a gente vai ver agora no próximo domingo. O Maurício, Stephens, estou conversando com ele bastante, ele preocupado. Ele disse, eu sou dirigente marinheiro de primeira viagem, eu não sei o que preciso fazer para receber, porque é a primeira vez que o Poço das Antas chega em uma final de regional. Mas visto tudo já que eles fizeram na semifinal... Só um parênteses, nada mal para marinheiro de primeira viagem, tá, Maurício? Final de regional, nego. E o que eles fizeram na semifinal, já nas quartas, na semifinal, para acolher, tinha um público enorme. Nós tivemos 5 veículos de comunicação. Então foi muito bem organizado, muito bem estruturado, receberam muito bem e não vai ser diferente. A Aslivat está certa, e essa era a preocupação, e por mais que alguns dirigentes tentaram forçar a barra para que essa final não acontecesse na sede do Poço das Antas, a Aslivat, Vianney Rames, parabenizo ele por ter mantido essa final lá. Por quê? Imagina, tu fazer todo um campeonato, tu se dedicar e na hora que porque vamos lá, é o momento que tu tem para arrecadar. É a final. Tu tá ali e daí tu vai sair da tua comunidade, da tua sede, no momento que tu tem que arrecadar. Eu acho chato. Injusto. É injusto. É injusto. Existem, e a gente fala isso porque recentemente, eu digo recentemente, coisa de 3 anos atrás, foi 3 anos, né? Aquele incidente do capitão, há 3 anos atrás, houve aquele incidente naquela final lamentável, com tudo que aconteceu, que nós registramos lá, o Grupo Hora estava lá presente, mas aquilo levou a Aslivat a trazer os jogos do ano anterior, no ano posterior, há 2 anos atrás, para a sede do Lajadense. Mas aquela situação ainda em 2023, tu estava lá, eu também, nós estávamos juntos nesse jogo, e até que me prove o contrário, tá? Até que me prove o contrário, para mim só tem um responsável ali de toda a situação, que foi, não poderia ter saído como herói, que era o árbitro da partida. Não deveria ter começado aquele jogo da categoria titular. Se ele não começa aquele jogo da categoria titular, tá tudo certo. Porque não tinha mais estrutura. Não tinha mais estrutura, porque na comemoração do título da categoria aspirante caiu o alambrado. Mas foi do outro lado que começou a confusão. Mas caiu o alambrado lá de baixo, não tinha mais segurança. É aquela história, um erro não pode justificar o outro. Exatamente. Mas passado. Isso aí. Passado ali, volta para os interiores. Mas só para dar esse contexto, e agora volta nesses últimos anos a ser, como disse o Zic, para que a comunidade que abraçou e carregou o time até a final possa também recebê-lo nesse momento. Mas precisou acontecer, Joilson, para algumas decisões serem tomadas, tá? Nós teremos 12 seguranças. 12. Maravilha. 4 dentro de campo e 8 fora. Isso é exigência das Aslivat. E como é que é a segurança? Não é a segurança, joga o jaleco pro Joilson, joga o jaleco pro Anderson. Até porque eu não sou de briga. Eles vão ser o segurança lá, como é normal os seguranças dos jogos das fases classificatórias. Não, é CPF, equipe contratada, tudo CNPJ, tudo bonitinho lá, registrado, é isso que as Aslivat exige. É que haja responsabilização em caso de inércia ou excesso dessa equipe de segurança. Exatamente, então ali tem isso ali. Cabines de imprensa também bem especificado, separado bem as torcidas, serão 4 torcidas. Exato. Nós não estamos falando só de Poço das Antas e Taquarense, nós estamos falando de Brasil e Juventude da Berlim, e fora
todo apaixonado pelo esporte que vai para Poços das Antas e que depois vai para Taquari. Então isso continua valendo a partir de agora. Então foram algumas dessas diretrizes. Os jogos iniciam às 2 horas da tarde, o aspirante acaba tecnicamente perto das 4. Dá a entrada dos times, a execução do hino nacional, todo aquele protocolo, aí começa a categoria titular. Uma exigência das Livata, já que, abre aspas para o presidente da Vianney Rames, nós estamos semi-profissionalizando e profissionalizando o amador, a gente exige que os clubes entreguem pelo menos meia hora ou 45 minutos antes a escalação para os veículos de comunicação. Não quer entregar a escalação? Então entregue a relação com todos os nomes com a numeração, para agilizar o processo. Perfeito. Essa é a frase do Vianney Rames, então, para auxiliar. Por mais que algumas equipes adotam já um número, né, fixo durante a temporada, mas para tentar agilizar, como o Vianney falou, como o futebol está se profissionalizando, então vamos pegar o exemplo profissional. Arbitragem, conversando com o Tasha. E aí, Tasha, temos os nomes já? Tasha, tem na cabeça, tem alguns nomes, tá, mas nada não. A certeza é que, pro primeiro jogo, o Rafael Klein já não apita. Era um desejo, né, que ele manifestou nos nossos microfones ao longo das semanas. O pessoal dizia, mas o Rafael Klein é de Poços das Antas. O Rafael Klein é um árbitro hoje de nível nacional, talvez o melhor que se tem hoje no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que ele ia se comprometer. Ele tem uma final de um outro campeonato amador. Eu ia dizer, só que o problema é que com este currículo vem também a procura por outros espaços aí. Exatamente. Que vão tirá-lo desse primeiro final de semana. Mas é um árbitro indiscutível, qualquer um vai querer um bom árbitro apitando o jogo de uma final. Uma questão das escalações que a gente enfrenta bastante no amador, inúmeros técnicos vão nos dizendo, né, só espera um pouquinho que eu tenho que confirmar a escalação, porque eu vou ver se o Anderson, que está na nossa técnica aqui, o nosso querido operador, vou ver se o Anderson já chegou, como é que ele tá. Na final não vai ter gente chegando atrasada, né? Na final vai estar todo mundo lá de manhã cedo, todo mundo se organizando. Já teve, hein? Já teve. Já teve final. Eu tô falando aqui, eu me lembro. Já teve atleta chegando, o jogo apitou, o atleta chegou no campo. Agora, né? Eu espero que na final isso não aconteça, mas assim, não deve acontecer. É uma mobilização especial. E só pra gente repassar, Zé, como é que a gente tá de tempo? Nós temos ainda mais 4 minutos. Tá, perfeito. Pra gente ir organizando aqui. Nós vamos ter um serviço especial de jogo dentro da comunidade de Poços das Antas e um processo que vai se repetir também em Taquari no dia 21. De manhã cedo nós já vamos estar por lá. Exatamente. A partir das 10 horas nós estaremos com um programa, um esquenta para a final. No YouTube aqui do Hora Esportes, esse mesmo canal onde você está agora nos assistindo, nós teremos um esquenta para a final. Vamos falar com dirigentes, contar a história, por que Poços das Antas está na final, chegou na final em 2 categorias, Série B e Série A. O que tem por trás da água de Poços das Antas, a gente vai tentar saber. A gente vai falar também com autoridades, o prefeito Glicério Jungs estará lá conosco, porque isso tudo reflete também na economia da cidade. Porque são atletas de fora que vêm, conhecem a cidade de Poços das Antas, já sabe que é a terra do Kerp estão chegando ali em fevereiro, já vai querer ali, no lugar onde a gente vai estar, é a SASPA. Então a SASPA, que é conhecida, que faz uns... Eu já tive a... Eu não queria perguntar, porque eu não sei se já prescreveu todas as aventuras. Eu já tive o prazer de ir no baile de Kerp na SASPA. É fantástico, é muito divertido. Então, Joilson, vale a pena. Então, a partir das 10 às 11h30, a gente vai falar com patrocinadores, Cetel, Sicredi, dirigentes, Vianney Rames, prefeito, diretores do Poços das Antas, enfim, para contar isso tudo. Isso que a gente vai fazer agora em Poço, nós vamos fazer novamente em Taquari na outra semana, repetindo já o que a gente fez no ano passado, na ocasião, Luciano Silva e Rodrigo Veloy fizeram esses programas. Esse ano seremos eu e você na apresentação, e após a tarde, a partir da 1h, aí no rádio 102.9 e também no YouTube aqui do Hora Esporte, a partir da 1h. Brasil e Juventude, categoria aspirante, narração de Luciano Silva, comentários do Caetano Preto, do João Lucas Cato, eu e tu na reportagem, e o Caetano vai dar um suporte de vídeos, também nos ajudando aí nessa parte da retaguarda. Vamos com um time completo, isso que o Zico tá dizendo. Aspirante. Deixaram aqui para você, ó. Se inscreve no canal, porque assim que a gente entrar no ar, tanto às 10 da manhã quanto à 1 da tarde, já com os aspirantes, você recebe a notificação e acompanha com a gente. Encerrado o aspirante, tá? Tem aquele protocolo de entrada da categoria titular, troca a equipe. Narração, Vini Bilhar. Nos comentários, Luiz Ferrarini.
na reportagem nós continuamos, Joilson, e o Caetano Preto nos dando a retaguarda aí com toda a parte de escalação, também suporte de vídeos, e nós teremos também aqui na retaguarda o Anderson, que faz tá lá no Instagram, tá vendo aquele vídeo bem editado no Instagram? Quem tá fazendo isso é o Anderson, que tá nos ajudando, dando esse suporte muito grande aí. Então esse é o serviço. Toda a equipe mobilizada, o pessoal vai ficar sabendo tudo, e ao longo da semana a gente traz mais detalhes também no nosso portal, grupoahora.net.br. E esse é o maior convite que eu tenho para te fazer hoje, começando hoje. Já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, nos segue também nas redes sociais, @AHoraEsportes. Tem conteúdo que a gente já vai gerar a partir do domingo de manhã para você acompanhar os bastidores, todos os detalhes, sempre em nome do nosso timaço de patrocinadores. Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Loja Sertel, Max Serviços, a base da sua obra, Betiolo Jeep, concessionária Betiolo, também Brasrede, mais do que internet, doutor Bruno Fir, parceiraço, doutor Bruno Fir, há muito tempo com a gente. Girando o Sol, participe da promoção Girando o Sol na sua casa. Univale, sede de atender bem. Girsman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. E você vem com a gente neste domingo. Já te inscreve a partir de agora e ativa o sininho das notificações. Eu, Zik Naitsky, o Anderson vai estar na retaguarda e toda a nossa equipe de esportes acompanhando cada detalhe desta final, grande final do Campeonato Regional de Futebol Amador. Vem com a gente!